Bom, uma das principais perguntas que as pessoas que decidem investir em ETF têm é: beleza, qual ETF que eu devo investir? Eu acho que a decisão sobre qual ETF você investir ela é menos relevante do que qual ação você vai investir, né? Porque quando você escolhe uma ação, você está tomando um risco muito grande daquela ação não dar certo e ela é uma única empresa. Quando você compra uma ETF como BOVA11 ou Small 11, o seu risco fica bem diluído, né? Porque a carteira do BOVA11 vai ser de aproximadamente 80 ações que compõem o índice do Ibovespa, né? A Small 11 vai ser aproximadamente 100 ações. Então, o seu risco de errar qual ETF comprar, ele é mitigado dessa forma, né? Então, eu tenho pensado muito nisso recentemente e eu tenho as duas. O que isso quer dizer? Que eu tenho um pouco de BOVA11 e um pouco de Small 11. Mas cada dia que passa eu estou ficando mais otimista em relação a Small 11 e menos otimista em relação ao BOVA11. Bom, a principal crítica que fazem à BOVA11 é de que ela é procíclica, né? Que basicamente você está muito concentrado em alguns setores e esses setores que estão supervalorizados, eles acabam sendo aqueles setores que o índice ele é obrigado a comprar mais. Então, se você está com um boom do petróleo gigantesco, as ações da Petrobras estão lá em cima e para você acompanhar o índice, você tem que comprar bastante dessas ações, justamente quando essas ações estariam caras, né? Então, essa é uma crítica que fazem em relação à BOVA11 e eu não concordo integralmente com essa linha de argumento, mas eu acho que ela tem bastante validade, sim. Sim. Então, eu tenho gostado cada vez menos da BOVA11 e cada vez mais da Small 11. A Bovespa ela é muito concentrada no setor de commodities e no setor bancário, né? Você tem algumas empresas como Ambev, que é muito grande, é muito concentrado em algumas poucas empresas e em alguns poucos setores. Eu acho que isso daí é uma coisa um pouco arriscada para você ficar colocando o seu dinheiro, né? Em compensação, a Small 11, né, é o ETF que você vai replicar o índice da Bovespa, né, da B3, de Small Caps. E eu acho que esse índice ele é muito mais interessante, ele é muito mais diversificado, você não tem uma grande concentração em nenhum setor, como você vê na BOVA11. Então, nesse sentido, ele estaria um pouco mais parecido com o S&P 500, né? Que o S&P 500 é um índice excelente, né? As ETFs nos Estados Unidos elas são muito boas de serem investidas. Aqui no Brasil as ETFs não são tão legais. A minha preferida, por enquanto, é a Small 11, porque ela tem um pouco mais de diversificação. Mas, eu estou falando tudo isso, mas tem uma coisa que eu falo isso para meus amigos e as pessoas elas têm elas tiram uma conclusão errada daquilo que eu estou falando. Elas falam assim, não, beleza, você falou que você gosta de Small 11, logo você está recomendando a compra de Small 11. Sim e não. Eu não estou recomendando porque eu não acho que eu deva fazer um tipo de recomendação. O que eu estou fazendo é falando que tipo de estratégia me agrada. Então, uma das coisas mais importantes quando você vai comprar uma ação, uma ETF ou qualquer coisa do tipo é quando você vai comprar. Então, é muito importante você saber o preço que você está pagando. E você nunca sabe se você está pagando caro ou barato. Você nunca sabe disso. Então, a estratégia que eu uso, e que eu acho que não sou só eu faço isso inclusive com criptomoedas, é o seguinte: eu compro uma quantia fixa de um determinado ativo com uma certa periodicidade. Então, por exemplo, criptomoedas. Toda semana eu compro R$ 100 de Bitcoin, por exemplo. Então, se o Bitcoin está caro, eu estou comprando menos Bitcoin. Se o Bitcoin está barato, eu estou comprando mais Bitcoin. Então, isso aqui serve para balancear meu preço médio, né? Então, porque a gente tende a comprar muito exatamente quando a gente está numa fase eufórica e comprar pouco ou vender quando a gente está numa fase excepcionalmente pessimista, né? Para você conseguir não sofrer tanto desses humores, tanto do mercado quanto internos, eu acho que os humores internos são até piores,
para os seus investimentos, eu tendo a ter esse tipo de abordagem. Só para contextualizar de como a nossa opinião ela não é tão embasada assim quanto a gente gosta de pensar. Ano passado eu tomei uma decisão de que eu ia fazer uma estratégia com Bolsa Americana através do IVV-B11, Bolsa Brasileira. Na época eu estava comprando apenas BOVA11, eu não estava mexendo em Small Caps, porque BOVA11 era mais líquida do mercado e eu achava que isso faria uma grande diferença, e na verdade não faz. A Small Caps também é uma ETF que dá para negociar numa boa, não precisa entrar nessa paranoia de liquidez. E qual que foi a minha estratégia? Eu comprei um valor fixo de ações de cada uma delas em cada mês. Então, por exemplo, todo final de mês eu comprava R$1.000 de bolsa americana e R$1.000 de bolsa brasileira. Só que o que aconteceu é que eu estava tentado a não fazer a minha própria estratégia. Porque o que eu achava que ia acontecer? Eu falei, o dólar está meio alto, eu acho que o dólar deve baixar, então eu não queria ter começado a comprar a bolsa americana. Mas como fazia parte da minha estratégia, eu falei, eu vou fazer essa estratégia, porque ter uma estratégia é melhor do que ficar só de acordo com a minha opinião momentânea. E o que aconteceu foi mais ou menos o contrário. A Bolsa Brasileira até que subiu, mas onde que eu ganhei muito dinheiro, proporcionalmente, né, que eu não tinha muito dinheiro investido, foi em relação à Bolsa Americana, porque o dólar subiu. Eu falei, caramba, cara, coisa estranha, dólar subindo e Bolsa Americana subindo. Então eu estava ganhando duas vezes. Eu estava ganhando porque a Bolsa Americana estava subindo bastante e o dólar estava subindo bastante também. Então eu não queria ter começado a comprar essas ações de ETF do S&P. Eu queria esperar o dólar abaixar para começar a fazer minha posição. Só que como fazia parte da minha estratégia isso, eu comecei a fazer independente da minha opinião. Graças a Deus que eu segui a minha estratégia e não os meus humores momentâneos. Então eu vou fazer vários vídeos aqui mostrando como essa estratégia de comprar uma quantidade fixa, uma quantidade fixa de dinheiro de determinado ativo, ela é tão vantajosa no longo prazo. Eu fiz uns gráficos aqui de BOVA11, de Small 11, eu vou fazer inclusive alguns de ação e vocês vão ver que fica bem legal. Eu acho que é a melhor estratégia que tem. Então, por mais que eu goste de um ativo, eu nunca falaria, beleza, eu tenho, sei lá, R$1 milhão, então eu acho que vale a pena comprar Small 11, então eu vou comprar Small 11 hoje R$1 milhão, mas nem ferrando, eu não faria isso jamais. Eu faria uma coisa mais ou menos assim, beleza, em quanto tempo eu quero investir isso? Eu quero investir isso em 50 meses. Eu falei, beleza, 50 meses, corto o meu capital em 50 meses e vou colocando todo mês uma parte desse capital num ativo. Ou sei lá, você não quer deixar 50 meses, você quer deixar um pouco mais curto, você consegue aumentar um pouco o seu aporte. Mas jamais entrar tudo na compra ou entrar tudo na saída. Isso é uma coisa que eu não faço e eu não recomendo ninguém a fazer. Eu vou fazer vários estudos aqui mostrando como teria sido o nosso resultado se a gente tivesse feito isso que eu falei lá no passado, tá? Então, coloquem aí a opinião de vocês, dicas de coisas que vocês querem ver aqui no canal. Tenho várias ideias aqui, mas eu quero saber a opinião de vocês. É isso aí, não deixem de ver o outro vídeo que eu fiz aqui, o primeiro do canal, falando sobre por que eu gosto de ETF, né, e por que eu não gosto de fundo de ações. E só para finalizar isso, a principal crítica que eu vejo em relação a ETF, eu vi isso novamente em vários outros vídeos e eu não gosto disso, é que gente fala assim, eu não gosto de ETF porque tem muito lixo nos índices. Isso é verdade, mas não é. É verdade que tem muita empresa ruim. O problema é, você não sabe qual é essa empresa. Você não tem a mínima ideia de qual é essa empresa. As pessoas que acham que sabem quais são essas empresas costumam não ir muito bem no mercado. Então, não adianta nada você comprar uma ação boa, caro. É melhor você comprar uma empresa ruim, barato. Por isso que eu acho que ETF é tão superior ao método ativo de gestão de patrimônio, tá? Então, eu vou fazer outro vídeo explicando isso, até comentei aí num vídeo aí que o cara ficou fazendo um monte de recomendação, falando que
que era sensacional, comprar as ações que ele recomendava. E passou mais de um ano, eu fui ver a carteira dele e estava perdendo dinheiro. Em compensação, o BOVA11 que ele falou mal estava subindo, e Small 11 que ele estava falando mal também estava subindo pra caramba também. Daí o cara chegou lá, não deletou meu comentário, né? Só colocou no privado para só eu ver. Mas é isso aí, cara. Então é isso aí. Por favor, comentem aí embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. É isso aí, abraço, tchau, tchau.